Oi, pessoal. Olha, vamos falar de um assunto que tá em todo lugar hoje em dia, né? Nas conversas, nas redes sociais, PDAH. Mas, por mais que se fale sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele continua sendo um dos temas mais cheios de mal-entendidos por aí. Então, hoje, a gente vai fazer o seguinte: separar o que é mito do que é fato, e para isso, nosso guia vai ser a ciência. Bom, vamos começar com aquela pergunta que muita gente já se fez, seja em voz alta ou só lá no fundo da mente. TDAH existe mesmo ou é só uma desculpa para falta de disciplina, para preguiça? É uma pergunta forte, eu sei, mas é fundamental. E é por isso que, nesta nossa análise, a gente vai atrás da resposta que a ciência tem para dar. E olha, a resposta da comunidade científica global é bem clara. É unânime, na verdade. As maiores autoridades de saúde do mundo, gente, não têm a menor dúvida. O TDAH não é uma invenção, não é uma desculpa. É uma condição médica real, legítima, que vem sendo estudada há décadas e tem critérios de diagnóstico muito bem definidos. Então, se liga no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai desconstruir alguns mitos bem comuns. Depois, vamos mergulhar fundo na neurobiologia para entender o que acontece dentro do cérebro. Aí, vamos explorar como o TDAH se desenvolve, como ele aparece na vida adulta e, para fechar, vamos conversar sobre como podemos ter um entendimento mais moderno e principalmente mais empático sobre tudo isso. Ok, bora para o nosso primeiro tópico então. TDAH além dos mitos. O nosso objetivo aqui é simples e direto: entender o que o TDAH realmente é, baseado na clínica, na ciência, e não naquelas caricaturas e simplificações que a gente vê por aí. Essa aqui é a definição oficial, sabe? Vem do DSM-5, que é tipo o manual que orienta os profissionais de saúde mental. As palavras-chave aqui são persistente e interfere. Ou seja, não estamos falando de uma distração qualquer, de um dia que a pessoa está mais agitada. É um padrão, algo contínuo, que causa prejuízos de verdade no dia a dia. E isso nos leva direto para um dos mitos mais famosos. Ah, mas todo mundo se distrai. Sim, é verdade, todo mundo se distrai. A grande diferença aqui, gente, é a intensidade. Para uma pessoa com TDAH, a desatenção, a impulsividade não são coisas que acontecem de vez em quando. Elas são severas, são frequentes e criam dificuldades reais e significativas, seja no trabalho, nos estudos, nas relações. É como a diferença entre sentir sede de vez em quando e literalmente viver num deserto. E só para não restar nenhuma dúvida de que um diagnóstico é coisa séria, dá uma olhada nos critérios básicos. Não é um achismo, né? Para ser diagnosticado é preciso ter um número mínimo de sintomas, eles precisam ter começado lá na infância, aparecer em lugares diferentes, não só em casa ou só no trabalho, por exemplo, e o mais importante de tudo, causar um impacto negativo claro na vida da pessoa. Isso mostra o quanto é complexo chegar a um diagnóstico formal. Beleza, agora que a gente já afirmou o que é o TDAH do ponto de vista clínico, vamos para a parte que eu acho mais fascinante, a ciência por trás de tudo isso. O que será que a neurociência tem para nos contar sobre o cérebro de uma pessoa com TDAH? O ponto central é esse aqui. TDAH não tem nada a ver com falha de caráter, com falta de força de vontade ou algo que a pessoa escolhe ter. É um transtorno do neurodesenvolvimento com uma base biológica sólida. As diferenças não são coisa da imaginação. Elas são reais, observáveis na estrutura e na química do cérebro. E aqui a gente vê as áreas do cérebro mais envolvidas. Pensa no córtex pré-frontal como se fosse o chefão, o CEO do cérebro. É ele quem planeja, toma decisões, segura os impulsos. Os gânglios da base e o cerebelo, por sua vez, são tipo centros de controle, de movimento e comportamento. O que os estudos de ressonância magnética mostram é que, em média, essas áreas têm um volume um pouquinho menor em pessoas com TDAH. Isso ajuda a explicar muitas das dificuldades que elas enfrentam. E não é só a estrutura. Tem a química também. Imagina a dopamina e a noradrenalina como se fossem os carteiros do cérebro, os mensageiros. A dopamina é o que nos dá aquela sensação de recompensa, de conseguir, e ajuda a manter o foco. A noradrenalina nos deixa em estado de alerta. No cérebro com TDAH, esses sistemas de comunicação funcionam de um jeito um pouco diferente, estão meio desregulados. É por isso que a motivação pode flutuar tanto, e focar numa tarefa chata pode parecer uma missão quase impossível. Entender nosso cérebro é uma jornada incrível, que não tem fim. Para quem tem essa curiosidade e quer se aprofundar mais nesses assuntos, fica aqui a sugestão. Se inscrevam no canal NPD, Neurociências e Psicologia no Divã, é uma fonte muito bacana para continuar aprendendo. Certo, já vimos o que é o TDAH e como ele se reflete no cérebro. Mas de onde ele vem?
É exatamente isso que a nossa terceira sessão vai abordar agora. Essa dança complexa que acontece entre a nossa genética e o ambiente em que a gente vive. Olha, o fator de maior peso, de longe, é a genética. A herdabilidade do TDAH é altíssima, uma das maiores de toda a psiquiatria. O que isso quer dizer? Que é muito comum ele aparecer em várias pessoas da mesma família. Mas os genes não são a história toda. Fatores ambientais, tipo exposição a certas substâncias na gravidez ou algumas complicações no parto, também podem aumentar o risco. O modelo que a ciência mais aceita hoje é o de interação. O ambiente pode acabar ativando uma vulnerabilidade genética que já existia ali. E aqui, gente, a gente precisa derrubar um outro mito que é muito, muito prejudicial. TDAH não é culpa dos pais, não é causado por má criação, nem por videogame, nem por comer muito açúcar. É claro que um ambiente mais desorganizado pode piorar os sintomas, mas ele não cria o transtorno do zero. A base do TDAH é neurobiológica. Culpar a família ou o estilo de vida é simplesmente ignorar décadas de pesquisa científica. Por muito tempo, se pensou que TDAH era coisa de criança, algo que passa com o tempo. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Então, vamos focar agora no TDAH na vida adulta, que é uma área de estudo que, felizmente, tem crescido muito. Esse número aqui é bem impactante, né? Para a maioria das pessoas, o TDAH não some. Aquela hiperatividade de não parar quieto na cadeira pode até diminuir e virar mais uma inquietação interna, sabe? Mas os desafios de atenção, de organização e de controle de impulsos, esses costumam continuar. E às vezes até pioram com as cobranças da vida adulta. E o que a gente tem visto é um reflexo disso. Pesquisas recentes mostram um aumento bem grande nos diagnósticos em adultos. Isso não quer dizer que está tendo uma epidemia de TDAH. Quer dizer que, finalmente, há um maior reconhecimento. Muitos adultos, principalmente mulheres, passaram a vida inteira se sentindo diferentes, inadequados e só agora estão encontrando respostas e um nome para o que sentem. E os sintomas em adultos podem ter outra cara. Aquela imagem da criança que sobe pelas paredes dá lugar ao adulto que vive uma batalha diária contra a procrastinação, que perde prazos, que tem a sensação de uma mente barulhenta que não para e que muitas vezes tem dificuldade em lidar com as próprias emoções, indo da frustração à empolgação num piscar de olhos. Reconhecer essas outras manifestações é essencial para o diagnóstico correto. E assim, a gente chega na nossa última sessão. Depois de passar pela ciência, pelo desenvolvimento e pela vida adulta, como é que a gente junta tudo isso para ter uma visão mais completa e, mais importante, mais útil do TDAH? A resposta talvez esteja em mudar o nosso jeito de olhar. Essa citação resume de um jeito perfeito a mudança de pensamento que está acontecendo. A gente está saindo de um modelo que só enxergava o TDAH como uma lista de problemas, de déficits, e estamos caminhando para uma visão que o reconhece como uma forma de neurodiversidade, ou seja, uma variação natural e esperada no jeito como o cérebro humano pode funcionar. E aqui está o pulo do gato. Esse é o ponto-chave. Quando a gente para de enxergar os sintomas do TDAH como preguiça ou falta de esforço e começa a entender que eles são resultado de uma fiação cerebral diferente, nossa, tudo muda. A culpa, a vergonha, elas dão lugar ao autoconhecimento, à busca por estratégias e apoios que realmente façam sentido e funcionem para aquela pessoa. E essa busca por conhecimento é o que nos dá poder. Para continuar explorando as 1001 maneiras como nossas mentes funcionam, fica de novo a sugestão do canal NPD. Conhecimento, pessoal, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem contra o estigma. E, para terminar, eu deixo uma reflexão. Agora que a gente entende melhor a base científica do TDAH, a pergunta fica maior, né? Não é mais sobre consertar uma pessoa, e sim sobre como nós, como escolas, empresas, como sociedade, podemos criar ambientes mais flexíveis, mais inclusivos, que permitam que cérebros diferentes não só se encaixem, mas que possam florescer. A resposta para essa pergunta é o próximo grande passo para todos nós.